Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na sua Escola do Silk. Meu nome é Gilvan Muniz e é um prazer estar mais uma vez aqui nessa troca de experiências bacana. Então, gente, tem me chegado muitas perguntas a respeito de quanto eu gastaria para montar a minha estamparia. É um assunto muito recorrente, as pessoas às vezes têm vontade de trabalhar no ramo do silkscreen, da estamparia, da serigrafia e não tem nem ideia de quanto gastariam para montar a sua primeira estamparia. Então é lógico que isso vai depender de uma série de fatores. E então, em primeiro lugar, depende se você quer montar uma estamparia, por exemplo, para hobby. Tem muita gente que tem vontade de silcar suas próprias camisetas. Então você quer simplesmente criar alguns desenhos, você gosta ali de mexer no Photoshop, no CorelDRAW e quer jogar essas camisetas só para você mesmo, esses desenhos aí jogar numa camiseta, né? Então você quer criar uma pequena estamparia para isso. Já tem algumas pessoas até vivendo um momento às vezes desafiador de desemprego, ou estão cansados da atividade que exerciam, ou estão ingressando agora no mercado de trabalho, são jovens e quer montar uma estamparia para trabalhar, né? Então são nuances completamente diferentes, né? Porque para hobby, um pequeno espaço com pequenos equipamentos já daria a condição de você criar para você mesmo algumas coisas, né? Você não vai ter agilidade, você não vai ter grande produção, mas já será suficiente para você fazer trabalhos pessoais. Já quando você vai trabalhar para fora, que é, eu acho, o intuito da grande maioria, de montar uma estamparia sim para gerar renda, tem aí outras nuances que a gente tem que ver. Em primeiro lugar, pensar numa pesquisa, num objetivo de que tipo de estamparia você quer trabalhar. Porque existe alguns tipos diferenciados de estamparia. E você tem que ter claro na tua cabeça, pelo menos no início, lá para frente você pode até mudar. Mas eu tenho estudado bastante, além da experiência que eu tenho na área aí, eu tenho estudado muito a parte administrativa, as pessoas de sucesso aí, e é importantíssimo ter foco, gente. Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. E essas metas podem ser alteradas com o tempo, mas você, principalmente se está começando agora, seu objetivo nesse vídeo, você está assistindo realmente porque você está pensando em montar uma coisa diferenciada, já pense num foco, então já planeje. E esse planejamento requer uma certa pesquisa. Por exemplo, você pode montar uma estamparia para prestação de serviço. Se você pesquisar na tua região, por exemplo, aí pode ter muitas confecções que não tem estamparia. Então, se você montar uma estamparia para atender, prestar serviço para essas confecções, pode ser um nicho muito bom de mercado. Mas se você pesquisar e na tua região não tem muitas confecções, você não vai poder montar uma estamparia só para prestação de serviço. Você vai ter que talvez confeccionar a tua peça ou comprar de alguém um tanto de peças para você poder revender. Então tudo isso vai entrar no custo aí, né? Talvez você até queira montar uma pequena confecção, nem que seja fazer o corte e terceirizar a mão de obra da costura, mas você vai ter que pensar sobre isso também. Então essa pesquisa inicial do que você quer trabalhar é importantíssimo. Muitas pessoas podem ter a ideia de trabalhar com sacolas personalizadas. O silkscreen é muito útil na personalização de sacolas. Então aí o móvel da estamparia é diferente, o tipo de material é diferente, o tipo de mesa para estampar sacola, por exemplo, pode ser uma mesa bem mais simples do que é para camiseta em geral. Pelo menos para começar a estampar sacola você consegue montar uma mesa simples. Então a primeira coisa a se saber é pensar qual o objetivo da tua estamparia. Porque uma vez tendo o objetivo traçado, fica mais fácil da gente elencar alguns materiais iniciais que você precisa para você estar trabalhando. Tá? Mas vamos supor que você já tem bem claro na tua cabeça o mercado que você quer atender, o tipo de serviço que você quer fazer, qual é o aspecto da produção que você vai objetivar. Aí nós temos outra pergunta importantíssima. Qual é o teu poder
teu fogo de bala? Qual é a tua condição financeira? Falando bem claramente. Porque, gente, se você tiver uma condição financeira aí, poder investir, por exemplo, uns 20 mil reais de cara, você consegue montar uma estamparia razoável aí que já dá, por exemplo, para você, se sabendo administrar, sabendo divulgar, começar já a viver da estamparia amanhã. Assim, amanhã que eu digo é logo após a estamparia estar montada. Mas algumas pessoas não têm essa condição, né? Ou alguns podem ter até mais, 30, 40 mil, né? Porque se você tiver condição, você pode montar a estamparia maior, já com condição de fazer, se for para a área de confecção, por exemplo, estampas, desde as estampas localizadas, que são no peito, no centro da camiseta, até as estampas de impressão total, que pega toda a camiseta. Você já pode planificar todo esse sistema de produção desde o início, se você tem condição financeira para isso. Agora, eu acredito até que seja a grande maioria, está aí juntando os trocados para montar uma estamparia, né? Vai investir aí, às vezes, alguns meses do salário, do emprego antigo, da rescisão, não pode jogar de cara aí 20 mil reais. E dá sim para montar uma estamparia menor, vamos dizer aí com 6, 7 mil reais, que você já pode começar a fazer trabalhos, inclusive pegar serviços e prestar serviços com qualidade bem aceitável no mercado, se você tiver conhecimento. É claro, e é muito importante pensar nisso, que se você não tiver um fogo de bala aí, né, bastante condição financeira para já montar uma estrutura maior, você não deve entrar com a crença que vai viver com um salário bom de uma estamparia do dia para a noite. Aí, se você montar menor, você vai ter que ir galgando os passos, tendo a sua rendinha, tirando uma parte dessa renda sempre para ir aumentando. Isso é sempre bom para todos, né? Mesmo quem começa grande, se quiser ter uma estrutura, tem que sempre investir um pouco mais, né? Mas você tem que ter essa consciência que não vai dar para no início já viver da estamparia, né? Pelo menos não com uma condição financeira folgada, digamos assim, né? Porque o tamanho da estamparia influi diretamente na sua capacidade da produção, no tanto que você consegue produzir por dia e, consequentemente, na renda que você consegue gerar. Então, muitas pessoas às vezes até desanimam, porque às vezes cai aí num vídeo, numa instrução, e a pessoa lá da estamparia está fazendo aquelas estampas enormes, pegando toda a camiseta, chamada impressão total, né? E você vai pesquisar para montar aquilo e você já desanima. Mas existem muitas estamparias que trabalham para as estampas localizadas, que fazem para colégios, para escolas, e mesmo para confecções, que trabalham no máximo com tamanho A3, e você consegue, com uma estamparia menor, com berços, montar essa estamparia que dá para você trabalhar legal. Mas se você tiver condição de montar uma mesa corrida grande, né, que faça estamparia de impressão total, melhor ainda, você vai estar entrando num mercado realmente que tem bastante aceitação. Então, esse primeiro vídeo aqui sobre esse assunto é para elencar essas diferentes condições de estamparia e que você faça já uma pesquisa, se você realmente está aí nesse momento de montar, ou mesmo se você está iniciando, será que eu estou indo para o rumo certo, para o trabalho certo em relação à minha região? Será que esse tipo de trabalho que eu estou objetivando aqui é o que a minha região mais está carente? Ou eu posso usar a estamparia para um outro segmento, para uma outra área? Então são todas questões que vale a pena pensar. Para uma vez tendo certo na sua mente que tipo de estamparia é ideal para a minha região, para o crescimento aqui na minha cidade, então eu vou sim agora catalogar o custo que vai ficar esse meu investimento. Nós aqui da Escola do Silk queremos te ajudar muito nisso. Então, no próximo vídeo, bem breve, eu vou fazer algumas planilhas de custo, tanto da estamparia para o hobby, para aquele que quer fazer só camisetas para si mesmo.
Vou preparar uma planilha de custo, uma estamparia pequena, mas de alguém que já quer viver com a renda da sua estamparia. Vamos preparar uma planilha de custo com a estamparia um tanto maior, com alguns equipamentos já mais sofisticados ou pelo menos de condições mais robustas para uma produção mais abrangente. Lembrando que sempre vale a pena já ir pesquisando o local que você tem, tá? Para que você começar, você vai trabalhar na sua casa, você vai investir no aluguel, porque o tamanho do local também influi diretamente no tipo de material, de estrutura que você vai montar. Se você conseguir um local pequeno, talvez seja mais fácil você investir num carrossel, que consegue ter uma agilidade de produção em espaços menores. Se você tem condição de um espaço maior, na tua região o aluguel está barato, ou a sua família tem um imóvel de um barracão extenso, compensa muito investir numa mesa corrida grande, que você vai conseguir fazer estampas enormes e também com uma produção rápida. Então todas essas questões vale a pena pensar para ver o custo que você deve gastar aí na sua estamparia. Porque é importante, gente, às vezes a gente fica maquinando na cabeça, eu queria montar isso, eu queria montar aquilo, mas não começa a ter um olhar mais criterioso para que rumo vai correr esse negócio que eu quero montar. Nós estamos numa época aí, vocês já devem ter ouvido falar demais, onde a administração é vista com olhos de muito carinho. Tudo tem que ter planejamento. O mundo de hoje não aceita muitos erros, né? Você pode se levantar, sim, errando, muitos levantam e bem forte, né? Nós vamos falar muito sobre isso em vídeos futuros, mas se puder, evite os erros. E para isso o planejamento é fundamental. Aguarde em breve então essas nossas planilhas, vamos trazer outros vídeos aqui, né, trazendo custo de estamparias pequenas, médias, intermediárias, dos mais variados tipos, para você ter uma noção mais certa, né? Se você já estiver aí nesse processo, nós desejamos boa sorte, né? O que puder contar com a gente, nós estamos aí. A Escola do Silk quer sim ser um braço de ajuda, um braço de apoio a todos que têm esse sonho aí de trilhar no caminho das estampas, né? No caminho da realização de coisas belas através da serigrafia ou até mesmo da sublimação. Foi um prazer falar com vocês. Meu nome é Gilvan Muniz, essa é a Escola do Silk. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é membro da nossa comunidade, porque muita coisa boa tá chegando aí. Um forte abraço, gente. Fui!